Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o tratamento, atendimento ao adolescente infrator e a criação aqui em Belo Horizonte, comemorando já um ano, o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator, na capital mineira. Nossa entrevistada é a juíza titular da Vara Infracional da Infância e Juventude, Valéria Rodrigues. Doutora Valéria, então falávamos no bloco anterior sobre essa parceria inédita que criou o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator. Como é que foi a criação, como é que nasceu essa ideia e qual que é o desempenho desse centro? Bom, eu estou na Vara da Infância há 5 anos e nós diagnosticamos o Sistema de Justiça Penal Juvenil. O grupo diagnosticou, que é composto pela Polícia Militar, Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário e Secretaria de Defesa Social. Todos os órgãos de segurança. Nós constatamos que esse modelo de justiça tradicional gerava um senso de impunidade para o próprio adolescente, porque o adolescente não é um adulto, ele não pode esperar 1, 2 anos aguardar uma decisão judicial para ser responsabilizado do ato que cometeu. Eles não têm essa compreensão. Eu brinco com uma frase muito assim, peculiar, que eu falo assim: o nosso filho, quando pratica um ato errado, você não vai botar ele 2 anos depois de castigo e falar: olha, você está de castigo. Por quê, mamãe? Porque há 2 anos atrás você quebrou a janela. Então, qual é a eficácia? Qual é o efeito que tem essa responsabilização? Ela tem que ser imediata. Causa e efeito. E a gente via um índice de abstenção, de comparecimento desses adolescentes na justiça. E um aumento da reincidência, óbvio, porque eles falam assim: não aconteceu nada comigo, então eu vou continuar praticando ato infracional. Então, foi em cima desse diagnóstico que todas essas instituições se uniram e chegaram à conclusão que a justiça tinha que ser instantânea, imediata, uma intervenção imediata no adolescente, logo após a prática do ato infracional. E o Estatuto já determina isso, que no mesmo espaço físico tem que funcionar esses órgãos no atendimento do adolescente em conflito com a lei. E, graças a Deus, Minas Gerais tem uma integração, uma parceria muito grande com todos os órgãos, o Judiciário, o Ministério Público. Então, todos com um objetivo comum se uniram e implementamos, junto com a Secretaria de Defesa Social, um espaço onde funcionasse no mesmo lugar, não só o plantão inicial, o atendimento inicial, mas toda a estrutura do judiciário. Esse que era a coisa mais importante, que a gente foi em outros estados conhecer modelos de atendimento e nós chegamos à conclusão que a gente tinha que ir mais além, ter toda a estrutura do judiciário. Quer dizer, que a fórmula de sucesso que fez do Centro Referência Nacional é essa integração desses diversos órgãos de segurança. A senhora vai poder falar mais do desempenho, dos indicadores desse programa durante esse nosso programa do Pensamento Jurídico, mas agora eu gostaria de abrir o quadro Pensamento Universitário, em que os estudantes de Direito fazem perguntas para a senhora. Então, nós temos aqui do UniBH os estudantes Juraci Fernandes, Fernanda Rodrigues e Eliane Maria Gomes dos Santos. Por favor. Tendo em vista os relatórios, as informações divulgadas após a conclusão, após um ano de existência do CIA-BH, do Centro Integrado ao Adolescente, quais foram os resultados, se os resultados foram satisfatórios e qual é a perspectiva para os próximos anos? Olha, os resultados foram excelentes, porque no ano de 2009 passaram pelo Centro Integrado quase 10 mil adolescentes. E desses 10 mil adolescentes, 60% foram casos de arquivamento ou remissão extintiva, que é como se fosse o perdão judicial. Isso é um dado importante, onde, aliás, 40% foi de arquivamento de processos ou remissão e 23% já saíram com a sua medida, com a sua resposta do Estado imediata com as intervenções. Não podemos parar aí, isso é um dado que leva a gente agora, a medida está sendo aplicada imediatamente, agora nós temos que ver a eficácia da medida, criar estruturas para que essas medidas sejam bem executadas, para que eles tomem outro caminho na vida e não o retorno ao crime. Eu gostaria de saber se a metodologia utilizada pelo centro ela é de tratamento ou se ela é de cuidado com o adolescente.
A finalidade do centro é atender aqueles adolescentes que estão em conflito com a lei, de responsabilizá-los e reinserir tanto no contexto familiar como social, através das medidas socioeducativas. Quais os programas e as atividades desenvolvidas em benefício do menor em conflito com a lei? Além das medidas socioeducativas que têm caráter de pena, de sanção, nós temos as medidas protetivas, que a gente usa muito, que a gente procura reinserir o adolescente, seja em tratamentos médicos, psicológicos, psiquiátricos, temos também a reinserção em cursos profissionalizantes. A gente procura, não é só a sanção, existe a sanção, mas também a nossa meta é a recuperação. Então, são através dessas medidas protetivas que a gente recupera o adolescente. Doutora, a senhora falou das medidas protetivas aí para esses adolescentes. Agora, existem casos que merecem uma intervenção um quadro mais complexo. Tem medidas mais rigorosas? Como é que funciona isso? Bom, o estatuto é taxativo, as medidas socioeducativas estão lá elencadas. Nós temos medidas restritivas de direito, ou seja, que é a liberdade assistida, a prestação de serviço à comunidade, a reparação do dano, mas também nós temos as medidas privativas de liberdade, que é a semi-liberdade e a internação, que são aplicadas àqueles adolescentes reincidentes ou que cometeram crimes graves, né, de violência ou ameaça à pessoa. E o Estado de Minas Gerais está aparelhado com unidade de atendimento para esses casos? Bom, Minas Gerais vem se destacando no Brasil inteiro nessa reestruturação. Só aqui na capital nós temos 7 centros de internação para cumprimento de medida e 9 unidades de semi-liberdade. Então, nós temos uma estrutura boa, nós temos equipes técnicas boas oferecidas pelo Estado. Então, nós acreditamos, mas não basta só internar. Eu acho que a criminalidade nós temos que trabalhar com as causas, com a prevenção. Agora, como é que funciona esse centro? Só acontece para a gente o procedimento a partir do momento em que o adolescente cometeu o ato infracional. Ele é apreendido pela Polícia Militar, o que acontece a partir daí? A partir do momento que ele é apreendido, ele é levado ao Centro Integrado de Atendimento, ao CIA, onde lá funciona a DOPCAD, que é a Delegacia de Atendimento ao Adolescente. Feito o inquérito, a autuação, a autoridade policial remete imediatamente o inquérito para o juiz, que ele já vai direto para a audiência preliminar. Ele passa por uma audiência na presença do juiz, do promotor e do defensor, onde é analisado, ele é ouvido e analisado o caso, e se ele vai receber medida, se é caso de ele aguardar em julgamento, guardar preso o julgamento dele. Então, vai ser toda analisada a estrutura do ato praticado e feitos encaminhamentos processuais. É comum na justiça tradicional a gente perguntar qual que é a carga processual. Quantos processos aguardam julgamento ali nessa vara infracional? Hoje a vara da infância infracional está em andamento 5.000 processos. Quando chegou, nós tínhamos 25.000. Então, com esse novo modelo de justiça, além do destinatário, do adolescente, estar recebendo já uma responsabilização imediata, a economia do judiciário, desse novo modelo, onde não precisa mais de citação, de uma série de burocracias, a economia financeira está sendo enorme. Muito bem, nós vamos falar mais disso no próximo bloco e também sobre o perfil desse adolescente infrator. A gente volta em instantes.